Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente fez um videozinho aqui fora com uma sugestão de brincadeiras que vocês podem fazer com as crianças pequenas sobre a diferença dos sons. Então, para elas poderem começar a perceber a diferença dos sons, tá? Então, às vezes as crianças têm um pouco de dificuldade de fazer as atividades das apostilas, por exemplo, atividades de percepção fonêmica, fonológica, e aí eles vão fazer atividade nas planilhas que tem que associar a letra ao som. Então, às vezes as crianças não conseguem ainda abstrair, elas não conseguem ter essa percepção ou fazer essa diferença. Às vezes eles têm dificuldade porque às vezes a coordenação motora ainda não é muito boa. Às vezes porque eles não têm paciência para ficar sentado fazendo atividade na apostila. Então a gente pode trabalhar de outras formas primeiro. Antes da gente fazer essa atividade da apostila, a gente pode fazer em formas de brincadeiras, para que eles comecem a perceber a diferença dos sons, para que eles comecem a se familiarizar com palavras que tenham estes sons, né? E isso a gente pode fazer com brincadeiras, com objetos que a gente tem em casa, tá? Então eu fiz um vídeo para mostrar para vocês. A gente fez em duas formas. A primeira eu fiz do encontro consonantal, que é o NH e o LH, então o N e o L, para eles fazerem e separarem brinquedos e coisas, objetos que tenham N e L, tá? Então eu fiz essa diferença, fiz essa brincadeira. E fiz a outra brincadeira separando objetos e brinquedos com sons com palavras que comecem com sons diferentes. Então, por exemplo, bola e carrinho. Então a gente fez dois grupos, os que começam com B e os que começam com K. E aí eu deixei as crianças fazerem essa brincadeira, então a gente continuou dando o mesmo exemplo de antes, que a gente usou a ilha e a montanha, né? Então a gente brincou que a gente fez uma viagem, um passeio, a gente começou a separar esses objetos durante a viagem. Na ilha a gente só podia levar objetos que tinham L, na montanha só os objetos que tinham N. E depois a gente fez também com os sons iniciais, né? Então na montanha a gente levou só que começavam com B, e na ilha os que começavam com K. Mas a gente fez essa variação porque a gente estava aqui fora, a gente usou a mesma coisa. Mas se você quiser fazer diferente, você pode, por exemplo, vamos levar para fazenda só coisas que a gente pode, que começam com som de fazenda. Então na fazenda a gente só leva coisas que tenham. E aí você pode imaginar, né? Outro lugar, por exemplo, para o navio a gente só vai levar coisas que comecem com Então você pode separar por lugares, né? Ou, por exemplo, no quarto a gente pode levar só coisas que comecem com K, né? E lá para a sala a gente pode levar coisas que comecem com S. Então você faz essas brincadeiras para que a criança comece a perceber a diferença dos sons. Então são brincadeiras também baseadas no método fônico. E isso faz com que elas movimentem já o corpo, elas utilizam seus brinquedos, isso é em forma de brincadeira, então não fica tão cansativo. Para crianças, principalmente que não têm muito tempo de atenção, elas acabam aprendendo por meio das brincadeiras. E eu sempre digo que as planilhas, as apostilas, que a gente faz atividades assim que são impressas no papel, elas vêm depois. Então, às vezes a criança, como eu disse antes, não tem habilidade ainda para fazer, ou não tem muita paciência ainda para fazer, mas as atividades são importantes porque elas mostram se a criança aprendeu ou não, né? Mas antes disso ela precisa aprender com movimentos do próprio corpo, ela aprende com as coisas concretas que ela tem, para que depois ela consiga abstrair e levar isso para os exercícios que são feitos na apostila, que são tudo bem simbólicos, né? Através dos símbolos, das imagens que ela tem ali. Mas primeiro ela precisa fazer isso de forma mais concreta. E uma forma muito concreta são os próprios brinquedos que as crianças têm. Então você pode fazer isso antes de ter a prática das apostilas, antes da criança fazer os exercícios das apostilas, exercícios impressos que a gente tem. E se a criança ainda está muito agitada, você pode fazer uma atividade de normalização, atividades que a Maria Montessori sugere, lição do silêncio, atividades que acalmam. Crianças que gostam de leitura podem ouvir uma história, então você pode ler uma historinha antes de fazer essa da apostila, né? Por quê? Porque a criança brincou. Então, no caso aqui, a gente brincou aqui fora, as crianças agitaram, correram, né? Elas estão agitadas. Então, deixa eles brincar, fazer essa brincadeira e depois a gente acalma com uma atividade mais tranquila, que não é muito longa, porque ela não pode demorar muito, porque senão a criança já fica cansada de tanta atividade. Então, você faz uma atividade de 5, 10 minutos no máximo, só para ela acalmar, que a gente chama de normalizar.
E aí você faz uma atividade da apostila. E aí você vai ver se a criança entendeu ou não essa diferença dos sons que era o objetivo inicial. Tá bom? Então é uma dica, uma sugestão que vocês podem estar fazendo. Eu vou deixar aí o vídeo com a atividade para vocês verem. Tá, nessa brincadeira a gente vai imaginar que a gente vai fazer um passeio, tá? Imaginar que a gente é índio? Que a gente está indo para um passeio. Não, índio! Ah, vocês querem ser índios? Tá bom. Só que esses... Eu quero ser explorador. Explorador, tá. Também exploradora. Eu também. Tá, e esses exploradores vão ter que passar por... O mar? Também, por uma ilha e por uma montanha. Deixa eu mostrar lá embaixo. Abre um espacinho ali, meninas. Lá embaixo vai ser a nossa ilha e ali em cima vai ser a nossa montanha. Então, vocês vão ter que descer para chegar na ilha, tá? Espera que eu não terminei de falar ainda. Vem cá. Então, a brincadeira vai ser assim. Na ilha, a gente só pode colocar coisas, levar para a ilha, coisas que tenham lh. Como na palavra ilha. Tem um lh. Lanterna. Não, a gente precisa do lh. Não tô falando do l. Eu tô falando lh. Isso, como telha. Mas a gente já tem uns brinquedos aí, só que tá misturado. Não, filha, não é é lh. Então tem brinquedos, escuta o que eu tô falando. Tem brinquedos que estão misturados nos dois lugares. Se a gente colocasse tela, ia ser telha. Pois é, a gente não quer. Terra. Tá, mas a gente também não quer isso. Então o que que vai acontecer? A gente vai ter que levar pra montanha. Só coisas que tenham nh. E na ilha, só coisas que tenham lh. Como é que a gente vai acontecer? A gente vai primeiro pra lá e depois... Vocês vão ter que dar um jeito de carregar um brinquedo de cada vez, um de cada vez. Não pode levar tudo junto. E trocar eles de lugar. Os brinquedos que estão no lugar errado, a gente vai ter que colocar no lugar certo. Então, na montanha, só pode coisas que tem nh. E na ilha, só pode coisas que tem lh. Combinado? Um de cada vez, pegando um brinquedo. Pode ir. Não, filha. Ovelha. Ovelha. Vai pra onde a ovelha? Na montanha? O que o Gui pegou? Espelho. Vai pra onde o espelho? Continua a viagem, continua. Vai nadando mesmo. Vai nadando mesmo, se não vai com papelão, vai assim. Espera. E traz algum brinquedo que seja da montanha. Carrinho. Já traz o papelão junto para a próxima viagem. Vai, Rebeca, o que você vai levar? Coelho? Vai para onde, coelho? Coelha, na verdade. É? Vai pra ilha. Isso, então vai lá. Vai em pé mesmo, filha. Continua. Traz o papelão que eu posso. O que você pegou? Caminhão. O caminhão. Qual é o som que ele tem? Lh ou nh? Então ele vai pra... Escala a montanha. Vem, Beca, escala a montanha. E a Larissa trouxe o quê? Hã? Lenha. Nessa brincadeira que a gente vai fazer agora, a gente vai separar os brinquedos que a gente tem, que a gente trouxe aqui pra fora, em dois grupos de sons diferentes. Então, a gente vai separar os que começam com B e os que começam com K, tá bom? Então, nós vamos fazer assim. Aqui em cima da montanha vão os brinquedos que começam com B. B.
Lá embaixo, onde era a nossa ilha, vão ser os brinquedos que começam com k, k, tá bom? E os que começam com b, vai aqui. E os que começam com k, vão lá embaixo. Pode começar. Ovelha começa com alguma dessas duas? Então tem que pegar outra coisa. Isso, caneca começa com... Vai lá embaixo então. Boneca é na montanha? Isso. B, b. B, b. Boneca vai na montanha. Panela não tá valendo, né? Só coisas que tenham... Também não. Bolsa, filha. Bolsa. Vai aonde? Bolsa lá em... Isso. Bolsa lá em rinoceronte. Deixa a Rebeca também, Guilherme. Você já pegou um monte. Rinoceronte vai aonde? Não tá valendo. Só tá valendo com B e K. A bolsa saiu rolando. Eu vi, filho. Eu já vi. Vamos lá. Rebeca, tem mais algum brinquedo que começa com B ou K? Isso aqui começa com o quê? B. K. O K vai aonde, Rebeca? Depois nós vamos ter que limpar. A gente vai ter que tomar um banho esse bichinho. Hein, Rebeca? O B vai aonde? Vai na montanha ou vai na ilha? Coelho. Ele começa com... Isso? Então ele vai aonde? Papel. Tá tudo. Vamos, filha, que demora. Espelho. Ele vai lá embaixo. Isso. Isso. O que mais vai? Será que tem mais alguma coisa lá nos cestos que a gente trouxe? Será que tem mais alguma coisa que dá pra colocar? Não sei se tem mais alguma coisa que começa com esses sons. Urso não começa também. Roda. Rodinha? Não. Touca também não. Moto também não. Eu acho que acabou. Mas era para outra atividade. Ele era para outra, mas agora já foi. A gente vai inventar uma outra brincadeira agora. Essa já acabou. Por que a gente não faz de novo aquela da vez que fez com...